né, da nossa reunião. Então, bem-vindos a todos. A ideia nossa aqui, então, é passar os procedimentos, né, para a avaliação formativa. Daqui a pouco, a Patrícia vai colocar no chat o link de frequência, tá? Então, a gente precisa que vocês assinem a frequência, porque todas as escolas precisam fazer essa capacitação da avaliação formativa do CAED, tá? Então, olha só. A estrutura da avaliação. Então, nós vamos ter todos os estudantes. Então, essa avaliação ela é muito importante, porque a gente vai ter um resultado de todos os nossos estudantes, desde o sexto ano, né, do ensino fundamental, à terceira série do ensino médio. Então, vocês se lembram que a gente fez esse movimento lá com a avaliação diagnóstica, e agora, na avaliação formativa, a gente vai ver o caminhar, né, o que a gente conseguiu construir ao longo desse semestre, né? E as disciplinas a serem avaliadas é língua portuguesa e matemática. Peço que desliguem os microfones, porque está sendo feita uma gravação. E o formato dessa avaliação ela é impressa, tá? Então, as avaliações já estão aqui na regional. Essa entrega das avaliações ela será realizada na quinta e sexta-feira, tá? Então, olha só, na quinta-feira faremos a entrega das avaliações para as escolas parciais e CPMGs, e na sexta-feira faremos a entrega para os CPIs, tá? Então, quando vai ser, Luiz Carlos? Vai ser ao longo do dia, tá? Das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, que nós faremos essa entrega das avaliações. E nesse momento, as escolas, né, já aproveitam e retiram também os headsets que vocês receberam, né? Então, cada unidade escolar vai ter direito aí, vai receber 40 headsets que estão aqui, então vocês já buscam a avaliação formativa e já buscam também os headsets. Aí vocês já vêm preparados, né, com o veículo para buscar essas avaliações. Então vocês já têm mais ou menos uma noção aí do quantitativo de estudantes que vocês têm nas unidades escolares de vocês, né? Então vocês podem pensar, se eu tenho de sexta a terceira série do ensino médio, então se eu tenho duas turmas de cada, ó, já dá uma quantidade boa de caixas, né? Então, vocês podem aí mais ou menos ter a previsão de, no mínimo, uma caixa por série, tá? Se eu tenho 3 turmas, 5 turmas de terceira série, deve vir aí mais de uma caixa para vocês. E o lançamento a gente tem via plataforma e via aplicativo, como nós vamos falar aqui nesse momento, tá? Formativo. Então, olha só. Nós vamos ter, então, a aplicação de avaliação de língua portuguesa e de matemática. A duração dessa avaliação é de 2 horas, tá? Então, 2 horas de avaliação, sendo que nós vamos ter o seguinte cronograma. Então, olha só, do dia 12, né, do 6 a 27 do 6, a gente faz a alocação dos agentes para o uso do aplicativo. O que que acontece? Nas orientações anteriores, eu tinha pedido a vocês para que vocês cadastrassem os professores na plataforma, né? Então, todos os professores que forem fazer a aplicação, ou se eu tiver uma outra pessoa da escola que vá fazer lançamento ou algo parecido, precisa estar lançado na plataforma. Aqueles professores, aqueles profissionais que não estão mais na unidade de vocês, eles precisam, então, serem inativados, tá? Então, eu preciso inativar as pessoas que não estão mais na minha unidade escolar, e as pessoas que estão na minha unidade escolar, eu faço, então, né, a vinculação. Eu faço o cadastro da pessoa para a minha unidade escolar. Isso vocês conseguem fazer, tá? Então, desde sempre, a gente consegue inserir e inativar pessoas ali no sistema. Só que, para eu alocar nas turmas, só a partir do dia 12. Lembrando que a nossa avaliação, né, ela é dia 16. Então, dia 12, eu preciso que vocês façam esse movimento. Porque se tiver algum problema na plataforma, a gente ainda tem como resolver.
Não deixem para fazer isso em cima da hora, tá? Uma coisa, olha só, é eu cadastrar a pessoa lá na minha escola. Outra coisa é ela estar vinculada a uma turma. Se eu não faço vinculação, ele não tem como fazer o lançamento das respostas, tá? Então, a gente tem até dia 27/6 para fazer isso. É claro que eu sou diretor escolar, eu não vou deixar para a última hora, né? Mesmo porque os professores aplicam as avaliações e eles já vão querer lançar logo no sistema, né? No dia 30/5, até dia 30/5, a gente tem o download dos materiais de apoio. O que são esses materiais de apoio, Luiz Carlos? São os manuais para os professores, né? Dando as orientações das aplicações das avaliações, tá? Então, esse é o material de apoio. Não é prova extra lá para imprimir, não. No dia 3/6, nós temos aí o download dos cadernos de teste, né, do diretor escolar. Só que a gente não vai precisar fazer isso, por quê? Porque eles já estão impressos, tá? E aí a base de dados utilizada, né, para essa impressão de materiais foi a base de dados lá do dia 19 de abril. Então, quem entrou depois não vai estar na base de dados. E aí é importante depois, eu, gestor, eu, coordenador, verificar quais são os estudantes que estão lá, né, inseridos para fazer a avaliação. Se eu tiver estudante não inserido, eu tenho como, por série, né, por turma, alocar, né, até 10 estudantes, tá? Na base extra. Eu consigo fazer isso da mesma forma que fizemos lá na avaliação diagnóstica, tá? O lançamento de respostas, ele vai estar habilitado a partir do dia 16, que é o dia da aplicação, até o dia 27/6. Após 27/6, a plataforma é fechada e você não consegue, né, fazer o registro das avaliações. Por isso que é importante o monitoramento de vocês em relação à inserção das respostas no sistema. Porque passou do dia, não vai abrir. Mesmo porque, gente, dia 27, quando a gente voltar na segunda-feira, já é conselho de classe. Depois acabou o semestre, todo mundo de férias, né? Então nem faz sentido isso. Então a gente precisa fazer esse movimento e garantir a inserção desses dados no sistema. Na avaliação diagnóstica, nós ficamos aí por volta de 90%, só que a gente precisa de 100%, porque né, ali é o raio-x da sua escola até o presente momento, em língua portuguesa e matemática, tá? A partir do dia 16, então, vai ser disponibilizado o aplicativo para os professores usarem. Então, o professor está cadastrado lá na turma, ele não consegue acessar. Não vai, tá? Essa funcionalidade só vai ser habilitada a partir do dia 16 até o dia 27/6. Meu professor, ele já tem um aplicativo ali, né? Eu aconselho, né? Se o professor já tem um aplicativo e lá no dia 16 não apareceu, ele desinstala e instala o aplicativo novamente, tá? Para não ter problema. Lembrando que é sistema Android. Dia 16/6 e 17/6, a gente tem a aplicação dos testes. Qual é a orientação? A orientação é aplicar os testes dia 16 e fazer a repescagem dia 17, tá? Mas minha escola vai ter o Olhar para Todos, vai ter um evento que não, é impossível fazer dia 16. Aí a gente vai lá para o dia 17, tá? Aplica dia 18? Não. É 16 e 17, aplicação dos testes. Ok? E aí, na equipe de aplicação, a gente tem uma quantidade de pessoas envolvidas aqui. Eu estou, então, selecionando 2 agentes, né? Que faz parte aí do contexto de vocês, sendo que eu sou o coordenador da avaliação da CRE, tá? Então, aqui, o diretor escolar, ele precisa participar dessa capacitação que nós estamos fazendo aqui, realizar o cadastro na plataforma, né, das pessoas que vão aplicar a avaliação, precisa fazer o cadastro, né? Ele precisa fazer seu autocadastro e o cadastro da equipe, precisa realizar a alocação dos professores nas turmas, então quem faz isso é gestor, né? Que vai ser responsável pela aplicação,
precisa realizar o download dos tutoriais e folhas de orientação, capacitar e orientar os professores aplicadores, lembrando que a gente não pode simplesmente entregar o pacote de avaliação para o professor e ele ir para a sala e pronto e fazer a aplicação sem ter as orientações, tá? É importante que o professor receba essas orientações antes da aplicação. Eu não sei se vocês se lembram, lá quando a gente faz, por exemplo, a avaliação do SAEGO, a gente tira um momento para formar os professores. Então, como eu tenho 2 horas de duração da avaliação, o que que eu faço? Eu já me organizo. No primeiro momento, eu junto esses professores, faço as orientações para esses professores. Fiz as orientações para os professores dos procedimentos de aplicação. Os professores, então, já estão sabendo, vão para a sala, porque a gente precisa fazer uma sensibilização dos estudantes para que eles façam essa avaliação com seriedade, né? E não simplesmente marquem aleatoriamente a avaliação. Entregar e recolher os materiais de aplicação, então isso é função do gestor, né? Juntamente com você, coordenador pedagógico. Monitorar os lançamentos realizados através da plataforma no CARD, acompanhamento das aplicações. A equipe de aplicação. Então, eu tenho a equipe escolar. A equipe escolar vai auxiliar na realização das ações do diretor escolar, lançamento das respostas e a inserção dos alunos extra, acesso e monitoramento do lançamento das respostas, tá? Então, eu sou coordenador pedagógico, então eu vou auxiliar o gestor nessas funções. Vou inserir esses estudantes lá, extra na plataforma, e vou, juntamente com o gestor, acompanhar o lançamento de respostas, né? De forma que, se algum professor foi extinguindo o tempo de lançamento e você percebe que um professor não fez a inserção, então já procuro saber o que que aconteceu, né? Para que esse professor não lançasse, né, a avaliação, de forma que a gente consiga ter a inserção dos dados dos estudantes lá. Nós já tivemos unidades escolares que chegou lá no final, os meninos fizeram a avaliação, queria saber o resultado, só que o professor não inseriu os dados a tempo e aí os estudantes ficou sem o resultado. Então isso é muito ruim, né, para a gente. O professor aplicador, ele vai participar da capacitação realizada pela direção escolar, é o momento que vocês vão dar orientação para esses professores. Para isso, tem um material de capacitação, tem uma ficha com orientações gerais. Vocês conseguem fazer isso em meia hora, essa capacitação com os professores, realizar a aplicação dos testes para os estudantes e realizar o lançamento das respostas via plataforma ou via aplicativo, tá? Então, eu sou professor, eu tenho iPhone, eu não tenho Android, né? Eu não tenho smartphone. Então, eu posso fazer a inserção dos resultados via plataforma, tá? É claro que com o aplicativo é mais rápido, né, de você fazer essas leituras. O acesso à plataforma, né? Então, o que que acontece? Eu preciso saber se eu, gestor, estou, né, cadastrado como gestor na unidade escolar. Então, eu tenho gestores novos que precisam saber se eles estão como gestores. Se lá na plataforma já tem um gestor que não sou eu preciso inativar esse gestor e me colocar como gestor da unidade escolar. Lembrando que para eu fazer autocadastro, eu uso o código INEP da escola, eu gestor, tá? E aí eu uso o código INEP da escola, INEP, entro na plataforma e a partir dali eu faço meu autocadastro. Inativo o gestor antigo, me coloco como gestor, depois eu saio da plataforma e entro novamente com o meu CPF. E aí, quando eu entro com o meu CPF, que eu vou fazer as demais funcionalidades, tá? Então, eu uso o código INEP para fazer autocadastro, meu gestor. Para eu realizar os procedimentos, eu vou utilizar o meu CPF como login e senha. E aí o que acontece? Quando eu acesso a plataforma, né, avaliação de monitoramento de Goiás, creio que todos vocês já tenham até esse link, né, na área de trabalho de vocês.
né, lá do navegador. E aí, quando eu acesso, eu tenho esses cards, né, que aparecem, aí eu vou clicar em entrar. E aí, como eu disse para vocês, INEP, né, INEP para acessar a plataforma. E aí eu vou lá em escolas e profissionais, clico em profissionais, e aí eu consigo inativar o gestor, porque eu tenho um lapisinho, olha, no nome do gestor, quando eu clico no olho, é só para consultar. Quando eu clico no lapisinho, eu consigo editar, tá? Aí eu consigo editar o gestor. Eu entro lá na ficha do gestor, aí eu vou na segunda aba, né? Caso eu tenha um gestor antigo que não seja eu. E aí o que que eu vou fazer? Nos dados funcionais, olha, aqui está ativo e inativo. Aí eu preciso clicar em inativar, seleciono a função dele, né? Gestor inativo e salvo. Aí eu consigo inativar esse gestor, para eu conseguir me ativar como gestor, porque o sistema não admite dois gestores lá na plataforma, tá? Então, ó, como eu disse, seleciono o cargo e aí eu vou inativar e salvar, tá? Profissionais, a mesma coisa, eu posso inativar os profissionais da escola, tá? Então, professores, eles que não fazem mais parte, eu posso também fazer essa inativação. Nesse caso, eu uso lá CPF, mas no caso de gestor, eu utilizo, né, o INEP. Inativei o gestor, eu faço meu cadastro, tá? Porque aí eu vou aparecer como gestor. Se eu fizer como gestor e tiver um gestor lá, eu não consigo me cadastrar como gestor. Fiz lá, né, o autocadastro. Aí quando eu vou lá, autocadastro de gestor, eu entro novamente, vou lá em cadastro profissionais. Aí aqui, se eu sou gestor novo, eu vou lá no maisinho. Quando eu cliquei no maisinho, aí vai aparecer essa ficha, eu vou preencher com meus dados. Lembrando que tudo que estiver em asterisco, eu preciso, né, preencher. Aquilo que não estiver, não há necessidade. Por exemplo, telefone não está em asterisco, então eu não preciso preencher com o meu telefone. Preenchi tudo, ficou verdinho aqui, aí eu vou lá para a próxima aba. Aí a próxima aba eu vou colocar a função e vou selecionar ativo, né? Vou adicionar, depois de adicionar eu salvo, tá? Fiz o autocadastro, saio do autocadastro e aí eu vou cadastrar os demais, né, componentes ali. E aí, quando eu tenho a organização, quando eu entro lá, saí lá com o INEP, eu entro agora como gestor. Lembrando que se eu já sou gestor, eu não preciso fazer aquela etapa lá anterior, tá? E aí, dentro lá da plataforma do CAED, eu tenho um card avaliação formativa organização. Então, é esse card que nesse momento eu vou acessar. Por quê? Porque é nesse card que eu vou fazer a alocação dos aplicadores, eu vou ter acesso aos downloads de material de aplicação, download de caderno de teste, se eu precisar lá no dia, e lançamento de respostas por esse card, tá? Então, organização. Aí, olha só, quando eu vou em organização, aí eu vou fazer a alocação de aplicadores. Lembrando que eu preciso alocar os aplicadores nas turmas. Se eu não aloco esses aplicadores nas turmas, eles não vão conseguir visualizar essas turmas quando eu for utilizar o aplicativo ou quando eu vou utilizar a plataforma, tá? Daí, a gente tinha pedido para vocês fazerem o seguinte exercício: pegar, né, a listagem de professores e já pensar em quem vai aplicar onde, né? Então já faça esse mapinha antes, já organize tudo direitinho, porque quando eu acessar o sistema, né? A partir aí do dia 12 que a gente vai fazer isso, dia 12 eu já tenho a relação de quem vai aplicar onde. Ah, eu já sei que a Ana Lúcia vai aplicar lá no oitavo A. Eu sei que a Yara vai aplicar no oitavo B. Eu sei que o André Luiz vai aplicar lá no nono A, né? Então a gente já tem a relação das pessoas. E aí, olha só, quando eu vou na aba Cadastros e Alocações, dentro de Programação das Avaliações, aí vai aparecer aqui, ó, alocação dos aplicadores.
Clico lá em alocação dos aplicadores. Quando eu clicar em alocação dos aplicadores, isso aqui é importante, olha, vocês vão clicar no mais. O que pode acontecer desse aplicador estar vinculado lá numa avaliação anterior em uma turma. Só que eu preciso vincular ele nessa avaliação, né? Na avaliação formativa. Ah, Luiz Carlos, eu já fiz isso para diagnóstica. Serve? Não serve, porque é outra avaliação, tá? E aí, olha só, eu vou clicar no mais. Quando eu clicar nesse mais que aparece aqui na lateral, aí o que que eu vou fazer? Vai aparecer essa ficha aqui. E nessa ficha, a gente vai preencher todos os campos. Aí eu vou selecionar salas de aplicação e vou adicionar. Lembrando que eu não consigo adicionar o mesmo professor para turmas do mesmo turno, tá? Pode dar erro. Agora, se minha escola for parcial, eu tiver matutino e vespertino, e eu tiver um professor para ser alocado em mais de uma turma, uma de manhã ou à tarde, eu consigo fazer isso, tá? No caso de CPI, por exemplo, você não vai conseguir. É o mesmo que acontece lá em EO1, né? Você coloca uma pessoa por turma, tá? E aí, ó, adicione todas as salas em que o profissional selecionado for o responsável. É claro que você não vai colocar, né, ele num monte de coisas. Você, no máximo, coloca uma de manhã, uma à tarde, né? E aí eu vou preencher todos os campos e vou salvar. Se eu não clicar em salvar, essa informação não vai ser válida. Você perdeu tempo para isso, né? E aí, quando eu faço isso, quando eu cadastro o profissional e salvo, ele vai aparecer lá embaixo. Então, ele precisa aparecer. Se o profissional não aparece listado aqui embaixo, significa que alguma coisa aconteceu. Você não conseguiu salvar, tá? Aí eu preciso fazer o procedimento novamente, tá? Então, ele tem que aparecer abaixo. Aí onde eu circulei para vocês, tá? Então, à medida que eu for alocando os profissionais, vai aparecendo a listagem aqui embaixo. É, Quando eu vou lá em testes e materiais, então, olha só, fiz cadastro de todo mundo. Então, já peguei minha relação, já tenho todos ali, todo mundo já está cadastrado na plataforma do CAED, então eu só vou inserindo essas pessoas. Lembrando que eu não tenho como alocar pessoas nas turmas sem estar cadastrada. São dois procedimentos essenciais, tá? E aí eu tenho lá materiais e testes. Então eu consigo fazer o download aí em PDF do material, né? E aí eu tenho o caderno do aplicador, se for o caso, né, que houver necessidade. Lembrando que lá no sistema, onde eu tenho estudantes aí com baixa visão, enfim, eles enviaram avaliações ampliadas. Se você indicou lá no SIG, porque esses dados vieram do SIG, tá? E aí a gente tem as folhas de orientação, todos os materiais aqui, né? Lembrando que isso tudo está lá em organização, né? Aí quando eu clicar no botão, né, do material, aí vai aparecer a listagem de materiais. Aí eu vou, então, clicar no download do que eu quero, né? E vou fazendo os downloads aí desses materiais. Ok? Agora nós vamos passar então para os protocolos de aplicação. Então, quais são esses protocolos, Luiz Carlos? Então, eu tenho aqui a capa, né, da avaliação, e aí vocês pedem para que os alunos coloquem o nome deles, né, e a data de nascimento. Lembrando que vocês vão recolher essas avaliações, né, para fazer o lançamento. Então, eu preciso colocar esses dados lá na capa do caderno, ok? Primeira orientação, que é o que eles vão fazer, por exemplo, futuramente, quando eles estiverem lá no Enem, né? Prova Brasil, a gente faz isso, né? No próprio Saego, né? Na avaliação somativa, né? E aí, olha só, a gente tem aqui as orientações aos professores, né? Que eles precisam saber. Então, olha só, quando for distribuir esse teste, né? Então, o aplicador vai escrever o modelo, né, de marcação do cartão de teste. Gente, isso aqui parece ser banal, mas não é. Se o estudante marca um xizinho nessas bolinhas,
o leitor não vai identificar a resposta deles. Então, precisa orientar isso bem, para que eles pintem bem a bolinha, para que quando o professor for utilizar o aplicativo consiga ler. Porque se o aplicativo não conseguir ler, eu vou ter que fazer a inserção manual dessas respostas. Então, olha só, tem procedimentos que se a gente não faz ou pula ele, vai me gerar uma dor de cabeça depois. Então, não dei orientação aí em relação à marcação de resposta. Eles marcaram de qualquer jeito. Quando eu for fazer a leitura no aplicativo, eu vou levar um tempão que eu vou ter que editar todas as respostas do estudante, tá? Então, pede sempre para pintar toda a bolinha, selecionar apenas uma alternativa de cada questão, né? Nenhuma pergunta sobre o conteúdo do teste poderá ser respondida pelo aplicador, né? Porque sempre tem menino que, professor, vem cá, eu não entendi isso aqui, o que quer dizer essa palavra? Então, não pode, né? E aí a gente sabe que tem professores assim que fica, né, com dó do menino, aí quer ajudar, enfim, não pode, por isso que é importante a gente fazer esse repasse de informações com eles, tá? E aí, olha só, eles vão deixar sobre a carteira somente lápis, borracha e caneta de tinta azul ou preta, lembrando que na prova eles podem rabiscar lá na prova. Cartão respostas, não pode ter rasuras, tá? Para não ter problema na leitura depois. Então, não poderão ausentar-se definitivamente da sala de aula durante a aplicação, exceto em caso extremo, o menino teve uma convulsão, vomitou, alguma coisa assim, não tem como, né? Ele permanecer na sala. Mas o restante é uma orientação que a gente dá. São 2 horas de duração de prova. Então, em 2 horas, eles têm que permanecer na sala, tá? Então, vamos ter o cuidado com isso, para que não tenhamos estudantes terminando a prova ficar rodando pela escola, atrapalhando os colegas de fazer a avaliação. Terminou a prova, baixa a cabeça, fica ali, vai esperar. Outra coisa, o professor só vai recolher essa avaliação depois de 2 horas. A avaliação vai ficar na mesa do estudante, porque se eu recolho a avaliação do estudante antes, ele vai querer conversar com os demais. Então, olha, você não pode conversar porque você está com a avaliação. Você só pode conversar depois que entregar a avaliação. Então toma aqui. Não, eu só vou receber a avaliação depois do tempo de prova, que é de 2 horas, né? Então, olha só, eles vão ter 1 hora para responder o teste e transcrever as respostas para o cartão de respostas, né? Aí é 1 hora de português, 1 hora de matemática, né? Iniciar a aplicação do teste. A partir desse momento, o tempo de duração da aplicação começará a ser contado. Isso é importante, tá? Porque às vezes a gente entra na sala de aula, aí eu entrei, aí eu já vou contar como 2 horas. Não é. Eu entrei na sala, organizei a sala, dei as orientações iniciais, entreguei os cadernos. Depois que eu entreguei o caderno para o último estudante, aí sim ele vai ser iniciado o teste. Aí eu vou contar 2 horas a partir do momento que o menino abriu o caderno de avaliações, tá? Então, as 2 horas conta a partir desse momento, e não no momento que eu, professor, entrei na sala, tá? E aí, vocês vão orientar os professores, né, a tentar ao andamento da atividade durante todo o período, né? Não, por exemplo, tem professores que sentam lá e a avaliação está acontecendo, ele está sentado fazendo outra coisa. Não, eu estou lá para fiscalizar a avaliação, então eu preciso percorrer pela sala, verificar se o menino está fazendo corretamente, se ele está prestando atenção no que ele está fazendo, né? Então eu preciso percorrer para monitorar essa aplicação. Avisar os estudantes quando estiver faltando 30 minutos para o término da avaliação e novamente 10 minutos do final. Tá? Então, são esses momentos que a gente avisa para eles. A gente não vai ficar, já passou 1 hora, já passou. Não, tá? Quando estivermos, né, nos 30 minutos finais, aí eu vou lá e aviso. Olha, pessoal, falta 30 minutos para o término da avaliação. Quando estiver faltando 10 minutos, olha, pessoal, está faltando 10 minutos, então adiantem aí, né? Ao terminar a aplicação, recolher todos os cadernos teste. Não pode ficar nenhum caderno para trás, tá? Realizar o lançamento das respostas dos estudantes via plataforma ou via aplicativo.
Aí vamos agora para o lançamento de respostas. Então, olha só, eu tenho duas formas de fazer lançamento de respostas. Eu posso fazer o lançamento de respostas via plataforma ou via aplicativo. Então, vamos começar falando do lançamento via plataforma. Então, não tenho um iPhone, preciso lançar as respostas, então vou usar a plataforma. E aí, o que acontece, né? É, ele precisa ser cadastrado e alocado na turma, porque ele vai aparecer para ele a turma na qual ele foi alocado. Então, por exemplo, a Ana Lúcia, ela foi alocada no sétimo A. Aí, de repente, eu falo, Ana Lúcia, lança as avaliações dos meninos sétimo B, ela vai conseguir? Não vai, porque ela está no sétimo A. Se a Ana Lúcia não estiver cadastrada, ela nem vai acessar nada, tá? Por isso que é importante cadastro e alocação. Entro lá, avaliação, monitoramento de Goiás. Aí meu login e senha é o meu CPF, que eu cadastrei. Aí eu vou lá naquele card de organização. Aí lá dentro tem a aba lançamentos e correção, né? Então, quando eu entrar aqui, ó, eu clico em lançamento de respostas, né? Então, organização, lançamento e correção, lançamento de respostas. E aí, quando eu entro aqui, olha só, eu tenho filtros de pesquisa porque os estudantes já estão lá dentro, né? Então, aqui é a avaliação, eu tenho que selecionar a avaliação formativa, a modalidade, etapa. Então, vou preenchendo aí, selecionando esses filtros, né? E aí, olha só, eu tenho na barra de rolagem as informações aqui, ó. Manhã, aí tem aguardando lançamento, aí tem a avaliação, né? Então aqui eu tenho como saber, eu, professor, o que que eu lancei e o que que eu não lancei. Porque às vezes eu começo a lançar as avaliações, as respostas, e aí eu vou precisar, sei lá, eu estou fazendo isso no meu hora, na minha hora atividade. Aí eu vou voltar para a sala. Eu parei pela metade. Aí, de repente, eu não me lembro. Então, tem como ver a situação de lançamento. Se está aguardando o lançamento, ou se já foi lançado, ou parcialmente lançado, tá? Então, aqui a gente tem um parâmetro. Aí o professor não se perde, né? E outra, se ele salvou as respostas dos meninos, não vai desaparecer, tá? Ele precisa lançar, salvar. Tudo que ele for fazendo, ele vai salvando. Então, eu posso, por exemplo, fazer o lançamento um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Não precisa ser tudo de uma vez, tá? Porque eu não perco os dados anteriores. Então, olha só, eu vou clicar no ícone, né? Aí tem aqui, ó, entrei na turma, eu vou ter os nomes dos estudantes. Aí aqui, olha, se eu colocar só o olhinho, eu só vou conseguir visualizar, mas eu tenho que ir no lápis para eu conseguir editar. Aí, quando eu faço isso, olha só, eu preciso conferir os dados dos estudantes, se são os mesmos da prova impressa. Por isso que a gente pede o nome e data de nascimento, né? Para a gente conferir aqui direitinho se está ok, tá? Importante, pessoal, status dos estudantes. Nas avaliações, às vezes, a escola fala assim: olha, eu lancei 100%, mas não aparece 100% na plataforma. Sabe por quê? Porque pode ser que eu tenha estudante transferido que consta na sua base de dados. Então, o que acontece? Se eu estou lançando a avaliação, lá, as respostas, no terceiro A, e lá no terceiro A eu tenho dois estudantes transferidos, eu preciso entrar lá e clicar em transferido. Porque aí, quando eu coloco transferido, o sistema vai ler que aquele estudante não é mais da sua unidade escolar, então ele não vai contar, entende? Mas se eu não faço isso, vai sempre ficar faltando alguém para completar os 100%. Se o estudante faltou no dia, eu clico lá em ausente, né? Mas é claro que a gente tem dia 16 para aplicar a prova e 17 para fazer repescagem, né, desses estudantes. Mas, por exemplo, o menino desapareceu. Tem estudantes aí que sofreu, sei lá, um acidente, nem vai na escola. Então, eu clico lá em ausente. Eu preciso indicar a situação de todos os estudantes, tá? Da turma. Então, eu sou o terceiro A, faltou lá no segundo dia. Estou lançando, não tem o menino? Ausente. O menino foi transferido, transferido. Ah, o menino veio fazer a prova. Eu tenho que clicar em presente para eu conseguir editar as respostas. Se eu não clicar em presente, não tem como editar. E é uma das coisas que acontece. O professor não clica na situação do estudante e aí ele fala que o aplicativo está com problema, mas na realidade ele só abre quando eu coloco que ele está presente, tá?
Aí, olha só, a gente precisa verificar, né, no formulário se o modelo caderno está de acordo com o teste realizado, né? Porque aqui eu tenho o QR Code, né? Aqui, olha só, eu tenho o modelo, né? Então tem um número lá no modelo da avaliação. Então, o código vai indicar qual é o componente curricular e qual etapa pertence. Depois, olha só, eu vou selecionar as alternativas. Isso eu estou falando via plataforma, tá? Então, abre o sistema, vai aparecer as respostas lá, e eu vou clicando nas respostas dos estudantes. Se por acaso o estudante marcou mais de uma alternativa, aí eu tenho como colocar lá, tá? Dupla marcação. Se o estudante deixou a questão em branco, eu vou lá e marco questão em branco. Então, eu tenho essas possibilidades de marcação, tá? E eu preciso marcar tudo, tá? Todas as respostas. Se eu não marco tudo, não salva. Então, não está salvando. O que está acontecendo? Revisa se você não deixou algum elemento sem marcar, tá? Então tem que estar tudo marcado. Menino deixou em branco, eu coloco marcação em branco. Marcou mais de uma alternativa? Dupla marcação. Marcou a alternativa A? Marca a alternativa A, tá? Aí, então, olha só, se eu, por exemplo, eu estou lá na escola e de repente eu não consegui marcar, né, colocar lá na plataforma todas as respostas do estudante, porque eu tive que fazer outra coisa. Então, eu tenho como selecionar salvar parcialmente. Quando eu clico em salvar parcialmente, lá na plataforma vai aparecer que eu salvei parcialmente as respostas do estudante. Aí eu tenho como voltar depois, entrar e completar e salvar, tá? Então, olha só, às vezes eu tô lá na escola, eu lancei tudo errado. Gente, eu confundi o aluno agora. Então, eu tenho como entrar lá no aluno e cancelar. Eu cancelo aquele lançamento. Eu tenho como começar a lançar, paro, vou fazer outra coisa, de repente volto e continuo. Aí eu salvo parcialmente para eu não perder o meu trabalho e depois eu volto e continuo, tá? E quando eu finalizei, concluí lá o lançamento total do estudante, eu vou em finalizar lançamento, tá? E aí, olha só, outra coisa. Se eu finalizei o lançamento, nossa, mas a Laila, eu marquei errado a questão da Laila, e agora? Então, eu posso voltar e editar as respostas do estudante, tá? Caso eu tenha cometido algum erro. Se nenhum lançamento, olha só, foi feito ali, né? Dentro do prazo de lançamento, vai aparecer que o estudante não realizou a avaliação. Aí o status lá, seu quórum de avaliação vai estar baixo. Por isso que eu digo para vocês, a gente precisa monitorar os lançamentos. A partir do momento que o professor está vinculado na turma, aplicou a avaliação, olha, deu dia 18, gente, já vai monitorando. Porque se tiver algum problema com o professor, você consegue ainda resolver essa situação e aí a gente vai garantir que os estudantes que fizeram a avaliação tenham a correção da sua avaliação e apareça esse resultado. Lembrando que é o resultado de toda a escola, né? Todas as turmas que você tem vai fazer essa avaliação. Então, ela é importantíssima para vocês, né? Para nós, né, rede. E aí, olha só, se for necessário, a gente pode editar ou visualizar o lançamento de respostas, tá? De um estudante. Lembrando que o olhinho eu visualizo e o lapisinho eu edito, tá? Então, eu consigo editar ainda as respostas, caso. Nossa, eu estou em dúvida. Eu fui lá, inseri as respostas do André Luiz, eu não prestei atenção. Então, eu queria ver se realmente eu fiz direitinho. Então, eu tenho como visualizar e conferir. Tem uma resposta aqui que foi errado. Então, eu consigo editar essa resposta e consertar, tá? Outra coisa, a gente consegue realizar o lançamento de resposta até 10 testes base extra em cada turma. Então, a Laila tinha lá 30 estudantes cadastrados, de repente a Laila tem 40 na turma. Então, ela consegue inserir mais 10 testes extra, tá? Por turma. E aí, como eu faço isso, né? Então, olha só, abri lá as respostas, né? Abri o formulário. Aí eu vou preencher os dados do estudante que não aparecem, né? O nome, a filiação, a data de nascimento.
Então, se eu tenho estudante que não aparece, por isso que é bom entrar na plataforma e verificar todos os estudantes que estão lá, né, na turma, porque aí eu verifiquei e vi que falta algum estudante, eu já sei que eu vou ter que cadastrar ele como estudante de base extra. Então, eu vou precisar do nome do pai para eu fazer isso. Então, eu já organizo isso direitinho, tá? E aí, olha só, eu coloco o nome do estudante, a filiação e data de nascimento. Quando eu preencho esses dados, eu coloco que ele estava presente, importante. Aí, quando eu coloco que ele estava presente, aí sim abre para eu fazer o lançamento de respostas desse estudante, tá? Isso aqui eu estou falando via plataforma, tá? Agora eu tenho o iPhone, eu baixei lá o aplicativo do CAED e eu quero fazer esse lançamento de respostas via aplicativo. Como faço isso, hein, Luiz Carlos? Que já tem um tempo que eu não faço essa aplicação, então eu preciso retomar os procedimentos. Primeira coisa, a gente precisa, né, instalar o aplicativo. O aplicativo é CAED Avaliação, tá? Então, eu vou lá no Play Store e consulto CAED Avaliação. Eu, por exemplo, toda vez a gente faz várias avaliações aqui, a gente precisa ticar, confirmar caixas. Eu desinstalo o aplicativo e instalo de novo, gente, para não ter problema nenhum, tá? Então eu até oriento, desinstala, quem já tem, desinstala e instala de novo esse aplicativo para não dar problema. E aí a gente precisa da versão, né, Android 7.0 ou superior. Então ele não funciona em iOS, né, para iPhone. Então, se eu tenho iPhone, a minha alternativa é ou arrumar um smartphone ou fazer o lançamento via plataforma. Daí, se eu tiver um professor que ele vá, não tem iPhone, enfim, eu já oriento ele que é a plataforma que ele precisa lançar, para depois você não ter um estresse pós-prova. Porque depois a pessoa fala, você não me avisou e eu não sabia. Então já avisa. Por isso que eu sempre gosto de fazer assim, ó, quando eu estava em escola. Eu já vejo quem tem Android, tudo direitinho, sabe? Já faço um checklist antes para não dar problema, tá? Depois. Aí, olha só, baixei lá o aplicativo. Então, a autenticação também é CPF e CPF. Lembrando que quando eu abro lá, como o CAED atua em vários estados, eu preciso selecionar o meu estado. Isso é importante, tá? Se eu seleciono um estado errado, é claro que eu não vou estar vinculado lá, é claro que eu não vou conseguir acessar o aplicativo, tá? Então, selecionei o estado certinho, Goiás. Aí eu vou preencher meu login e senha, CPF, tá? Lembrando que só funciona se eu estiver cadastrado e alocado na plataforma, que são as tarefinhas que vocês vão fazer dia 12 até dia 16, porque aí já fica prontinho para vocês não se esquecerem. Porque você sabe que escola é muito dinâmico. E aí, de repente, vou fazer isso depois, eu esqueço. Aí o professor aplica a prova e quer lançar, aí vai dar problema para ele. Aí eles vão chegar, aí vai perguntar a você, e vai questionar, e vai falar que não aparece. Aí não aparece porque você não alocou, né, o professor na turma. Aí não tem como, né? Aí, olha só, uma coisa importante, tá? Quando eu estou lá com o aplicativo, eu preciso ativar a função sincronização em segundo plano, tá? Por quê? Porque às vezes, por exemplo, eu estou num local que a internet é ruim. Aí, de repente, eu estou fazendo a leitura, leitura, leitura. E se eu não sincronizar, eu vou perder essas leituras. Então, quando eu coloco sincronização em segundo plano, se a internet estiver ruim ali a conexão, quando ela estiver boa, os dados vão ser migrados, tá? Então, eu garanto que aquilo que eu fiz vai ter uma garantia depois de aparecer lá na plataforma, tá? Então, eu ativo a sincronização em segundo plano. Outra coisa, tá? Eu posso também ativar a sincronização apenas com o Wi-Fi. Aí tem professores que falam assim: eu vou usar meus dados móveis para essa avaliação? Não vou, não. Aí de repente a escola tem Wi-Fi, então eu posso selecionar essa opção, sincronizar apenas com o Wi-Fi. Então, onde eu tiver uma rede de Wi-Fi, aí, né? E claro que eu estiver conectado a essa rede, aí eu vou conseguir, então, transmitir esses
dados. Aí eles só vão ser sincronizados quando eu estiver na Wi-Fi. Se eu não habilitar Wi-Fi, eu posso usar meus dados móveis ali, tá? Então, professor, eu preciso de dados móveis? Não, você pode sincronizar com Wi-Fi, só que eu preciso estar conectado a uma rede Wi-Fi para que os dados, então, sejam transmitidos, né? Aí, olha só. Lá, então, eu entro em... Aí, cliquei lá, entrei e tal, fiz lá essas atualizações, né? Aí vai aparecer CAE de avaliação, já entrei, né? Login, senha, já selecionei estado. Aí vai aparecer o ícone leitor de cartões, né? Aí eu vou e clico nesse ícone. E aí, o que acontece? Se eu for professor de mais de uma escola, vai aparecer essas escolas para mim, tá? Por exemplo, às vezes eu estou lá no Jardim Cerrado e estou lá no Vila Boa. Sou professor das duas escolas e vou aplicar a avaliação de SAEG, uma de manhã e outra à tarde. Então, claro que vai aparecer essas duas turmas aqui para mim. Aí eu preciso ter o cuidado de selecionar a escola. Eu seleciono a escola que eu quero fazer a inserção, certo? E aí, olha só, é importante, né? Eu preciso ter uma conexão de dados ativa. Então, eu preciso estar conectado a um Wi-Fi ou usar meus dados móveis, tá? Sem isso, não tem como fazer, né? Essa sincronização de dados. Após eu selecionar a escola, aí vai aparecer as turmas vinculadas a mim. Então, vamos supor que eu esteja só no Jardim do Cerrado, mas a Laila me colocou numa turma de manhã e uma turma à tarde. Então, eu preciso selecionar a turma também, tá? Então, seleciono a escola, depois seleciono a turma na qual eu estou vinculado. Então, vai ter aqui as turmas por avaliação e observação, gente. Se eu apliquei a avaliação diagnóstica, de repente, uma informativa, eu preciso prestar atenção, né, no tipo de avaliação que eu vou entrar, tá? Então, eu vou clicar na avaliação, então é formativa. Então, isso orienta os professores. Ele vai clicar em avaliação formativa na turma que ele foi vinculado. Eu apliquei a avaliação no terceiro A. Então, vou entrar no aplicativo, vou selecionar Jardim Cerrado e vou procurar lá, avaliação formativa terceiro A. É lá que eu vou, né, fazer a inserção dos dados, tá? E aí, olha só, se por acaso, né, não aparece lá a escola, demora ou algo assim, a gente então faz aquela, né, aquela operação refresh. Ou seja, eu tenho lá meu aparelho e aí, ó, eu venho aqui em cima e arrasto a tela para baixo. Então, quando eu faço isso arrastando para baixo a tela, eu vou então, né, atualizar os dados, né? Então, ele vai fazer uma releitura de tudo. Quando eu faço isso, então, se o professor não apareceu a escola ou algo assim, então é só ele clicar e arrastar para baixo, que aí a gente atualiza a página e vai aparecer, tá? Quando eu entrei lá, selecionei turma, selecionei lá o terceiro A, lá Jardim Cerrado. Aí, olha só, vai aparecer duas abas aqui: alunos e instrumentos. Alunos vai aparecer a relação de todos de todos os alunos dessa turma, instrumentos, os instrumentos, né, que aparecem ali: avaliação diagnóstica, avaliação formativa, enfim. Aí, olha só, na aba de alunos, né? Eu vou ter então o nome dos alunos. E aí vai aparecer para mim, né, o status de aplicação. Então, se ele é presente, ausente, transferido, se a avaliação foi aplicada, se foi sincronizada ou se está sincronizando. Isso é importante, por quê? Porque às vezes eu lanço as respostas, e aí a Laila entra lá no sistema e fala, Luiz Carlos, ó, não aparecem as respostas dos seus estudantes. É porque os dados não foram sincronizados. Ou ainda está sincronizando, de repente, pela internet e pela qualidade, né, da internet. Então tem como eu ver o status lá no aplicativo, tá? O que está acontecendo. Isso é importante. Aí, olha só, aqui vai aparecer, né, o caderno de teste e verificar se os estudantes já tiveram a imagem capturada, né, por determinado modelo de caderno. Aí eu tenho como fazer o controle. Eu estou lançando lá, eu tenho como saber se eu fiz a leitura ou não desses estudantes.
Aí, olha só, para realizar a leitura, o que que a gente vai fazer? A gente tem que clicar no mais, na frente do nome do aluno, tá? Então, o Luiz. Aí, o Luiz, eu vou lá na frente do Luiz e coloco mais. Aí, quando eu colocar o mais, eu preciso informar se esse estudante está ausente ou transferido, tá? E depois, ok. Eu preciso fazer isso, tá? Indicar o status de todos os alunos da turma, tá? Então, o aluno foi transferido. Apareceu o nome, gente? Vai lá no mais e coloca transferido, tá? Oriente os professores a fazerem isso. Tá, aí olha só, lá no caderno, na parte superior, tem aqui, né, o QR Code. Então, esse QR Code que eu vou fazer a leitura. Então, indiquei lá o QR Code. Aí, mas eu também, eu não tenho o leitor meu de QR Code do meu aparelho é bem antigo, não está fazendo a leitura. Eu posso digitar o serial do cartão de respostas, tá? Então, tem um serial, eu também posso digitar esse serial lá no código, tá? Então, digite o código, caso dê problema, tá? E aí, olha só, quando eu realizei a leitura ou digitei o código, aí vai aparecer assim, ó. É, se o caderno, tá? Se a aplicação, ela está ok. Se é esse estudante, a leitura é da estudante tarará, aí você vai conferir. É do Luiz mesmo. Aí eu coloco sim, tá? Então ele confere para ver se é esse aluno mesmo que você está fazendo a leitura. Porque pode ser que na hora lá tem Luiz Pedro, Luiz Paulo, Luiz Carlos. Aí eu pego um diferente, né, e clico lá. Então nessa hora vai aparecer: opa, Luiz Carlos. Nossa, eu peguei o caderno do Luiz Paulo, aí de repente eu posso voltar, né? Mas quando eu confirmo, eu estou dizendo que o caderno é daquela pessoa. Quando eu confirmei o modelo de caderno, aí vai aparecer uma contagem regressiva de 3 segundos, que é o momento lá que eu vou posicionar o meu leitor, né? Dentro lá, ele tem que aparecer, tem que estar enquadrado nos 4 pontos, né, que aparecem aí nos extremos do cartão de resposta, tá? Então eu preciso então pegar e localizar, tá? Então, vocês estão vendo aí pelo desenho, olha só. Eu pego a tela do celular e enquadro, tá? Então, esses 4 pontinhos têm que estar enquadrados aí no meu aparelho para que eu faça uma leitura correta. Outra coisa, cartão respostas na vertical, meu aparelho celular na horizontal, tá? No local plano, se eu colocar isso no local inclinado, não vai conseguir fazer a leitura, tá? Então tem que ser no local plano. Ok? Feito isso, olha só, pode acontecer, igual, olha só, se não tiver um local plano, não vai fazer a leitura, né? Aí eu vou ter que posicionar o celular corretamente, tá? Para que ele faça a validação da leitura. Então pode ser mal posicionado, se a avaliação estiver de cabeça para baixo, não vai funcionar, né? Então tem que estar desse jeitinho aqui, ó, na vertical, para cima, né? No sentido que eu leio, e o celular na horizontal, em local plano, aí a gente não tem problema quanto a isso, ok? Pode acontecer, né, de não enquadrar os quadrados pretos, né? Então, se eu não enquadro, vai dar erro de leitura. Então, eu preciso enquadrar direitinho e conferir a imagem, tá? Então, olha, fiz a leitura do cartão de respostas. Aí eu vou conferir a marcação. O que acontece? Tudo que estiver em azul escuro é o que ele está considerando como resposta do estudante. O que estiver em claro são aquelas que o aplicativo não identificou a marcação. Inclusive, se o estudante deixar, né, alguma questão em branco, vai aparecer tudo azul claro. É porque está em branco mesmo, né? Então, se eu tenho a marcação e de repente não identificou, pode ser porque o estudante não marcou direitinho, ou a caneta, né, a tinta que ele usou foi muito clarinha e não foi identificado. Por isso que a gente orienta a utilizar a caneta esferográfica azul ou preta, né? Não usar aquelas canetas claras, outras cores, porque não vai conseguir fazer a leitura, né? Eu já oriento aqui, ó, desde já, os meninos já acostumaram a usar a caneta preta, sabe por quê? Porque quando chegar lá no Enem, eles vão usar a caneta preta. E a caneta preta, ela não dá problema em marcação, né?
Então a gente já orienta, ó, leva a caneta preta no dia da avaliação. Quando eu realizei a conferência das marcações, aí o que acontece? Eu vi que tá tudo ok ali, ó, leu direitinho. Aí eu posso finalizar. Pode acontecer de alguma resposta não ser capturada, aí eu vou editar a resposta, ou pode acontecer da foto não ficar boa. Aí eu posso clicar em refazer foto, porque ele volta e aí eu capturo novamente a imagem do cartão, né, do estudante, tá? E aí, olha só, eu tenho as cores aqui, olha, que vai aparecer em branco e duplicadas. Então, por exemplo, se lá na minha avaliação tiver uma questão, por exemplo, que o estudante deixou em branco, então vai aparecer amarelo. Se o estudante marcou duplamente, vai aparecer em rosa. Aí vamos supor que, de repente, aquilo que estava em amarelo foi porque não foi capturado. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso clicar em editar, né? Fazer edição, ativar edição. Quando eu clico em ativar edição, eu posso ir lá naquela questão e marcar o que o aluno colocou, tá? Caso, né, seja a situação de não leitura. Agora, é claro que o menino deixou em branco, vai ter que ficar em branco. Se ele fez marcação dupla, vai aparecer lá a marcação em dupla, né? Tem que ser da forma com que ele realizou lá, né? Fez a marcação no cartão de respostas. Aí, olha só, vi ok, tá tudo ok direitinho. É isso mesmo, né? Tá certinho, de acordo com o cartão de respostas. Aí eu clico em finalizar, tá? Então, finalizei, concluí a leitura do cartão de respostas, tá? Se de repente eu vi que não é isso mesmo, eu posso cancelar, né? Ele não vai salvar as respostas. E aí, quando eu clico em resetar, ele vai desfazer as alterações realizadas. Vamos supor que a Ana Lúcia foi lá e viu, nossa, o Luiz Carlos, lá na questãozinha que está em amarelo, ele marcou a letra B. Eu vou lá, letra B. Nossa, mas não foi não, eu me enganei aqui. Realmente foi em branco. Aí ela tem como clicar em resetar, aí ele volta à leitura anterior. Aí ele volta à leitura anterior, aí eu clico em finalizar. Aí eu finalizo a leitura do estudante, tá? Se, olha só, o aplicativo identificar houve dupla marcação, aí ele vai perguntar para você. Se houve dupla marcação, você clica em sim, tá? Se não houve dupla marcação, você vai clicar em não e vai editar a resposta correta, ok? Se eu tiver um estudante de base extra no aplicativo, como vai funcionar, Luiz Carlos? Então, ali no final, quando tiver a listagem dos estudantes, vai aparecer, ó, aluno novo, né? Que é aí um recurso que eles colocaram, que vai facilitar muito a vida da gente. Eu não sei se vocês se lembram que antes a base extra era só via plataforma, né? Então, agora eu posso fazer via aplicativo também. Então, eu posso clicar em aluno novo, lembrando que a gente só consegue incluir até 10 estudantes por turma, tá? Então, clico lá em aluno novo. Quando eu clico em aluno novo, aí o que que acontece? Eu vou ter que colocar o nome do estudante, eu vou ter que colocar a data de nascimento dele e a filiação, né? Mãe ou responsável, tá? Então, se eu sei que eu tenho estudantes novos nas turmas, eu já providencio o nome de mãe e data de nascimento, gente. Porque aí você já passa para o professor, quando ele for inserir as respostas, ele já tem esses dados e facilita a vida dele, tá? Então, esses três dados aqui, ó, vocês já providenciam, tá? No caso de base extra, de estudantes que não estão na listagem lá da turma, tá? E aí, depois que eu inserir esses dados do estudante, que eu faça a captura da tela das respostas dele, tá? Então, antes eu vou lá e insiro ele na turma, ok? Feito isso, li tudo, tá lindo, maravilhoso. Só que eu, gestor, eu quero saber, ou eu, coordenador, se realmente, né, as leituras estão sendo feitas e como está esse percentual de lançamentos. Então, olha só, eu posso monitorar os estudantes que já tiveram o lançamento de respostas, né, finalizados e aqueles que estão pendentes. Então, eu entro lá na plataforma eu tenho um card acompanhamento das avaliações. E aí, no acompanhamento das avaliações, quando tem lá avaliação formativa, é o terceiro card, né? Quando eu clico nesse terceiro card, olha só, eu posso selecionar a avaliação. Então, eu vou selecionar aqui a avaliação formativa.
Selecionei a avaliação formativa, aí eu vou ter a visão geral. Aí eu tenho aqui quantos estudantes tem na minha unidade e a porcentagem, né, de lançamento que foi realizado ali da minha escola. Mas eu posso também visualizar por etapas e cadernos. Então, eu tenho visão geral, mas eu também tenho a visão por turmas. Então, eu tenho como saber ali quais as turmas que foram inseridas, percentual, né, série, as séries que foram inseridas. E aqui eu tenho como ver, por exemplo, nossa, o sexto ano não foi inserido quase nada. Então, eu vou verificar aí o que que aconteceu, né, com esse sexto ano. Lá no final, a gente ainda tem como, né? Inserir, você vai lá no finalzinho, aí tem filtros ali. Então, eu tenho como entrar na turma e entrar até a nível de estudante. E saber se esse estudante, né? Quais foram os estudantes que foram ali inseridos nas respostas e quais não, né? Então, eu tenho como ver turma, aí eu tenho como ver quantitativo. E depois, olha só, eu vejo dados de participação dos estudantes. Então, aqui eu tenho como saber os que foram lançados e os que não foram lançados. Aí eu tenho como baixar isso se eu quiser. Tem aqui, ó, baixar em CSV. E aí, quando eu baixo, eu tenho a relação de todos os estudantes que foram lançados e não lançados. Aí a gente tem como monitorar isso direitinho, ok? E aí fica fácil, né, o nosso trabalho. Então, aqui, olha só, eu finalizo aí a minha fala, né, o que eu tinha de falar com vocês sobre a avaliação.